Olá, olá, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para estudarmos a palavra do Senhor Jesus. A semana passada, ou melhor, no último estudo, nós estudamos sobre o mandamento esquecido. E por que ele foi esquecido? Hoje nós vamos entender por que foi esquecido. Eu acho que você já tem a resposta e você que não tem vai ter hoje, tá bom? Então eu convido você a abrir sua Bíblia e acompanhar esse estudo com bastante atenção e com muita sinceridade no seu coração, ok? Nós vamos nesse momento fazer uma oração, vamos orar e pedir ao Senhor que nos dê o conhecimento, o discernimento do que vamos estudar. Então eu convido você a fechar os seus olhos e levar o seu pensamento a Deus. Santo e eterno Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, nosso Senhor Redentor, nós te agradecemos por oportunidades como essa, pois estamos reunidos aqui entre irmãos para estudarmos a Tua Palavra. Nesse momento te pedimos que o Senhor nos dê discernimento da mesma. Por favor, Pai, abre as nossas mentes e o entendimento para que possamos agradar a Tua vontade e não apenas o nosso coração. Por favor, nos dá a sabedoria dos altos céus, é o que te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Do sábado para o domingo, ok? Hoje você vai entender porque o mandamento foi esquecido. Embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso, instituído por Deus, observado pelos crentes nos dias do Antigo Testamento, bem como pelo próprio Jesus e seus seguidores nos tempos do Novo Testamento, a maioria dos cristãos hoje santifica o domingo. Quem fez ou autorizou a mudança? Tem ela o apoio das Escrituras? Neste estudo, estas questões serão esclarecidas. Quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Nós iremos aqui examinar 8 textos bíblicos, 8 textos na Bíblia. E é justamente esses 8 textos que falam sobre esse dia, o primeiro dia da semana, ok? Primeiro nós vamos para Mateus 28:1. Mateus 28:1, ok? Vamos ver o que diz Mateus 28, versículo 1. Capítulo 28, versículo 1. Diz o seguinte: No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Pronto, só isso mesmo. Agora vamos... Você viu aqui, né? No findado sábado. O que foi que aconteceu nesse dia? Qual foi o fato ocorrido ali, tá bom? Vai guardando aí. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Elas foram ver o sepulcro, onde Jesus estava. Agora o versículo Mateus 28:1, vamos para Marcos 16:1. Marcos 16:1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem balsamá-lo. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Compraram aromas, ungüentos para embalsamar o corpo de Jesus. Compraram, tá bom? Agora vamos para Lucas, capítulo 24. Peraí, aqui ainda em Marcos nós temos aqui o versículo 9. Desculpa, viu? 9, foi o 16:1, agora o 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Agora sim, Lucas 24:1. Lucas 24:1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, ok? Agora vamos para João capítulo 20, versículo 1 e depois o 19. João 20, tá bom? João 20. Capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. E depois o 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, eles estavam o quê?
trancados. Eles estavam trancados para quê? Para orar? Para fazer um culto de adoração ao Senhor? Não, eles estavam trancados com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: a paz seja convosco. Ok? Vamos agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Mais à frente um pouquinho, Atos, capítulo 20. 20. E o versículo é o 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo ele era um missionário. Ele vivia pelo mundo pregando o evangelho. Ele instituía uma igreja aqui. Como eram as igrejas? Eram nas casas, não eram templos. Existiam as sinagogas judaicas, mas não eram cristãs. Em algumas, eles permitiam que Paulo expressasse e pregasse o evangelho, em outras não. E por conta disso, Paulo instituiu igrejas nas casas. E Paulo, o que é que acontecia? Ao instituir uma igreja, ele sempre passava por ali, pregava, se encontrava com os irmãos e já seguia para outras cidades. E você vai ver aqui o que é que aconteceu nesse dia, ou melhor, nesse episódio, nessa correria de Paulo, tá bom? Você vê aqui, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Tem mais aqui, quer ver? Coríntios, aqui foi em Atos, não é isso? Atos 20, versículo 7. Agora nós vamos aqui para 1 Coríntios, ok? 16, 2. 1 Coríntios, passou Romanos, 16 é a última página, 16, 2. O que é que Paulo nos diz aqui? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme sua prosperidade, e vá juntando, para que se não se faça coletas quando eu for. Viu o que eu falei? Paulo ele era um missionário itinerante, ele não parava, não ficava muito tempo em um lugar, mas ele instituía uma igreja, e ele deixava as regras que deveriam ser observadas, e sempre que ele passava, ele orientava as pessoas como deveriam fazer. Ele mandava aqui fazer as coletas e deixar, porque ele passava. Primeiro que Paulo não fazia esse itinerário no sábado, certo? Paulo, ele seguia viagem, geralmente, não no dia de observância. Então, por isso que ele disse que quando ele fosse passar no primeiro dia da semana, no domingo, ele pegava essas coletas e seguia viagem para ali, em outras cidades, ele instituía outra igreja e levar auxílio para aquelas que não tinham recurso. Então, algumas pessoas usam esse texto para dizer que Paulo se reunia com os discípulos para partir o pão no primeiro dia da semana. Partir o pão na Bíblia nem sempre quer dizer a Santa Ceia. Partir o pão na Bíblia quer dizer se reunir para se alimentar, ok? Então isso aqui não tem nada a ver com questão de observância e de adoração, ok? Captou aí? Então se você me mostrar que tem que observar, tem que ser, se reuniu para cultuar Deus, não. Para adorar a Deus nesse dia, não, ok? Captou aí? Então nós vamos aqui agora para, qual foi a pergunta? A pergunta foi, quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Nós lemos aqui 8 passagens, não tem 9, só tem 8. E nenhum desses 8 textos refere-se ao domingo como dia de adoração. Na Bíblia, o símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo e não o domingo. Alguns sinceros irmãos de algumas denominações dizem que adoram o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. E por conta de ele ter ressuscitado no domingo, eles acham que devem adorar a Deus no domingo, como se fosse o símbolo da nova aliança. Sempre o povo de Deus quebrava a aliança que Deus estabelecia com eles. Deus nunca quebrou, era o povo. E Deus sempre levantava uma nova aliança com o povo, se aproximava do povo. Lá em Jeremias, lá também já fala sobre isso, né? E o que acontece? Aqui, esse texto deixa bem claro que o primeiro dia da semana não tem nada a ver de observância como demonstração de uma nova aliança. Não. O que demonstra uma nova aliança sua, uma aceitação do sacrifício de Jesus Cristo, que você aceita ser uma nova criatura em Cristo,
é o batismo. Porque quando você diz, eu quero ser uma nova criatura, eu te aceito, Senhor, como Salvador da minha vida, você aceita o batismo, arrepender e ser batizado e será salvo. Então o que acontece? Você aceita o batismo por imersão, que demonstra que você morreu o velho homem, morreu a velha mulher, para uma vida de pecado de outrora e ressurge para uma nova vida em Cristo Jesus. Ainda que você erre, que você peque, que você quebre essa aliança, se você se arrepender, se você quebrantar o seu coração e ver que você errou, Deus te aceita de volta e você vai fazer de novo essa aliança. E não desanime não. Enquanto há vida, há esperança. Algumas pessoas não concordam com o rebatismo. Se você não concordar com o rebatismo, então você não pode concordar com o perdão. Eu lamento lhe dizer. Ah, mas só existe um batismo. Quem foi que lhe disse? Só existe uma forma de batismo. Eu não me lembro se nós já estudamos sobre isso. Acho que não. Vamos estudar mais para frente. Então, o que acontece? Não faça conjecturas. Não seja um papagaio repetindo o que pessoas ignorantes, por falta de conhecimento, falam. Vai para a Bíblia, vai para a história e veja o que exatamente é que a Bíblia quer te orientar, ok? Então, nós vamos aqui agora para a pergunta de número 2. Quase não sai. Iremos ficar o estudo todinho na número 1. Mas vamos lá. O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? Segundo Tessalonicenses, alguns acontecimentos estava previsto que já iria acontecer. Nós vamos para 2 Tessalonicenses, antes da volta de Cristo, né? 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Depois nós vamos para Daniel, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Fique bem atento a esse estudo, é muito importante você ficar atento, tá bom? Para depois você dizer, eu não sabia. É muito importante você ficar atento e atenta, tá bom? Agora vamos para Daniel. Daniel capítulo 8, 12. Capítulo 8, versículo 12. Daniel. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? A verdade seria jogada por terra. A igreja de Cristo passaria por um período de apostasia, abandono da verdade, e seria dominada por pessoas que não seguiriam a verdade, introduzindo nela costumes e práticas pagãs. Isso ocorreu. Se você for para a história, você vai ver que ocorreu, tá bom? Eu não quero dar nomes aos bois, mas de fato ocorreu. Se você quiser melhores respostas, a gente pode te dar. Mas o homem, ele jogou a verdade de Deus por terra, e o que fez prosperou por um bom tempo, tá bom? Por um bom tempo. Que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Deuteronômio 4, 19, depois capítulo 17, o versículo 2 e 3. Primeiro nós vamos ler Deuteronômio 4, 19. O quinto livro da Bíblia, o último livro de Moisés, o último do Pentateuco, tá bom? Deuteronômio 4, cadê você? Aqui. 4:19 diz: guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e dê escuto àqueles. Coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Essa ordem aqui é uma proibição adorar o sol, as estrelas e qualquer coisa, os astros. Todo mundo tem isso aqui que você está vendo. Se lá no Japão a pessoa olhar e na China tem. Deus deu para todo mundo esses astros, mas não é para ser adorado, ok? Então, agora o 17, né? 17, Deuteronômio 17, 2 e 3. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus,
se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses, e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Deus não ordenou. Por que nós voltamos para esse ponto aqui? Porque você vai entender por que o mandamento de Deus foi jogado por terra. Tá bom? Vamos lá, vamos para frente que atrás vem gente. Que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Primeira opção, você vai responder aqui com X. Adoração dos astros, adoração a Deus, adoração de animais. Que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Adoração aos astros, dos astros. Era um pecado, era repugnante e é repugnante aos olhos de Deus. Vamos para a pergunta de número 4. Que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Êxodo, capítulo 16, 22 e 23. Êxodo, voltando aqui ao segundo livro da Bíblia, 16, isso, 22 e 23. Ao sexto dia colherão pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhe ele, isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiser cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Agora o que? Deixa eu ver aqui. Atos 15, 21. Nós saímos de Êxodo, vamos para Atos 15, 21. Passei. Atos 15, 21. Está aqui. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Qual foi a pergunta? Que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Era observância do sábado, adoração ao sol ou adoração às imagens. Nós vimos aqui que os pagãos no tempo de Moisés adoravam os astros. Porém, o povo de Deus no tempo de Moisés observava a Deus e adorava a Deus aos sábados. Ou seja, não tem adoração ao sol e a imagens entre o povo de Deus em nenhum período da história. Quando houve, era porque o povo estava se apostatando da fé. Tá bom? Então aqui a resposta certa é: que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Observância do sábado. Um fato interessante que muitas vezes nós passamos desapercebidos e não entendemos é o seguinte: quando o povo começou a trilhar os caminhos do deserto, em direção à terra prometida, Deus mandou o maná cair do céu para aquele povo. E ele disse que todos podiam pegar a quantidade suficiente que desse para saciar. Esse maná era como se fosse sementes de coentro pequenininhos, né, bolinhos de neve, assim como se fosse de neve, e tinha sabor de pão de mel. É conhecido como pão dos anjos. Você poderia fazer mingau, você poderia fazer bolo, você poderia fazer empadas, você poderia fazer empanadas. Era como se fosse a farinha de trigo, porém muito mais saborosa. E ali, durante todo aquele período que os israelitas peregrinaram pelo deserto, todas as manhãs a terra e as vegetações amanheciam forradas com o maná. Depois que o sol esquentava, ele derretia. No dia seguinte, a mesma coisa. A ordem era que pegassem uma certa quantidade para aquele dia. Alguns teimosos pegavam e guardavam para o outro dia. E quando guardava, virava bicho, fedia, não tinha como comer. Mas um fato muito interessante, sobrenatural, que obviamente é uma providência divina, na sexta-feira era designado que eles poderiam pegar a porção em dobro. Por que na sexta-feira? Porque era o dia de preparação. No sábado, o maná não caía. Por que não caía? Porque não era dia de atividade secular. Era um dia de parar e adorar a Deus. Alguns teimosos, entendeu? Ainda assim, pegando na sexta-feira, quando era no sábado, saíam de suas tendas e iam procurar o maná no sábado pela manhã.
mas davam com a cara na parede, como um modo de falar, não caía no sábado. E o Deus por várias vezes disse: que povo do coração duro, até quando vão me desobedecer? Está entendendo? Então, e quando foi isso aqui? Isso aqui, gente, é para você entender que mesmo quando o povo saiu do Egito, o povo pagão, o coração duro, acostumado com as tradições pagãs lá do Egito, mesmo assim, Deus quis mostrar a esse povo que eles deveriam continuar observando o sábado. Se nós formos lá para Êxodo 20, versículo 8 a 11, que nós lemos, você vai ver que Deus mandou, lembra-te, quando ele deu lá nas mãos de Moisés os 10 mandamentos, escrita pelo próprio dedo de Deus em tábua de pedra. Ali ele disse para o povo lembrar. Por que lembrar? Porque eles já haviam esquecido que o sábado, a observância do sábado foi dada na criação. Mas o paganismo do povo lá no Egito, o meio, a incredulidade, fez com que as pessoas abandonassem o sábado do Senhor e fossem viver as culturas pagãs. É o que está acontecendo hoje. E um fato muito importante é que, mesmo antes do Sinai, veja só, que o sábado já estava sendo observado e deveria ser observado. Então, no Sinai só foi um fato ali, um momento em que Deus quis mostrar, deixar gravado na pedra a sua marca, a sua lei, para que as pessoas não esquecessem. Mas, desde sempre, ele disse ao seu povo que deveria obedecer os seus mandamentos. A prova é que o maná não caía no sábado. Ok? Então, vamos aqui agora para a pergunta de número 5. Que hábitos Jesus e os apóstolos, e o apóstolo Paulo, Jesus e o apóstolo Paulo, tinham em comum? Ambos aqui tinham um hábito em comum. Nós vamos para Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Passei, Lucas 4, 16. Ok? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Olha que Jesus foi para Nazaré, né? Onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Então, um dos costumes de Jesus era o quê? Ir à sinagoga, ou seja, às igrejas judaicas, aos sábados, correto? Agora vamos aqui para onde, meu Deus? Atos 17, 2. Nós já lemos em estudos anteriores, mas vamos à leitura. Atos 17, 2. Atos 17, 2. Vamos aqui. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Paulo, segundo o seu costume, quem era que tinha esse costume de pregar nas sinagogas aos sábados? Jesus. E Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, ou seja, conversou, pregou, né? Era de costume a pregação do Evangelho aos sábados, e era um costume tanto de Jesus quanto de Paulo. Então aqui, que hábito Jesus e o apóstolo Paulo tinham em comum? Observava o sábado verdadeiro, ou observava o domingo, ou a sexta-feira. Obviamente que são falsas as outras duas, tá bom? Então vamos aqui para a pergunta de número 6. Como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Nós vamos para Marcos 7, 6 a 8 e depois o 13. Marcos aqui, 7, 6 a 8. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Você está entendendo? Deixa eu ver se é só até aqui. Até o 8. Agora o 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Tu está entendendo que hoje, infelizmente, muitos dos nossos sinceros irmãos cristãos,
ignoraram a ordem de Deus, o mandamento de Deus, para seguir tradição do homem, preceitos e doutrinas de homens. E por que fizeram isso? Na Bíblia não é a mesma? É, Gil, é a mesma. Mas então tem que ter uma resposta, e tem. Vamos para a resposta. Aqui nós entendemos aqui o quê? Como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Agora aqui a resposta para a nossa pergunta. Quem ordenou a guarda do domingo e quando isso ocorreu? Foi o imperador Constantino no dia 7 de março de 321 d.C. A Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 d.C., no concílio de Calcedônia. Constantino era adorador do deus Sol. Lembra lá que é proibido adorar o Sol? Viu agora? Converteu-se superficialmente, trazendo para a igreja cristã essas e outras práticas pagãs. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festas e preceitos, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. O que é que tem escrito aqui? Você viu aqui que tem a obrigação, aos domingos, domingo já mudou, não é mais sábado, agora é domingo, participar das missas. Está onde isso aqui, Gil? É falácia tua, vamos ver se é minha. Catecismo da Igreja Católica, a edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, edições Loyola, 10ª edição, julho de 2000, página 570. Vai lá, estuda lá e veja lá quem foi. Você viu aqui. Por isso que algumas coisas você não acha na Bíblia, aí você tem que ir para a história. Constantino era o imperador de Roma. Aí aconteceu que muitas pessoas achou que a conversão de Constantino era uma bênção. De fato foi, em partes. Porque até então o cristianismo não era reconhecido como uma religião. Era visto como uma seita. Por isso você que é adventista, não fica triste quando alguém dizer para você que a tua religião aceita, não. Fica não. Se eles diziam para Jesus que a religião de Cristo era uma seita, imagina a sua. O importante é você estar amparado na palavra de Deus, não no pensamento do homem. Então o cristianismo ele foi reconhecido como uma religião no Império Romano no ano 321 depois de Cristo, porque com Constantino, então imperador de Roma, ele teve um sonho, e nesse sonho ele ia para a batalha. Nessa época os cristãos eram perseguidos e massacrados pelos imperadores, eram atrocidades puras. Matava-se 10 cristãos, nascia 100, porque Deus tinha propósito e tem. E então Constantino sonhou que ia para a batalha, e nessa batalha ele venceu porque aparecia uma cruz no seu escudo, e essa cruz brilhava, refletia, ele dava vitória. Como ele tinha o conhecimento da história dos cristãos, ele foi e entendeu que aquilo era uma mensagem de Deus para ele, e ele foi se converter ao cristianismo. Um fato é que se você for olhar o escudo de Roma, a bandeira tem um condor, se eu não me engano, mas tem também uma cruz, certo? Uma cruz. Justamente foi a partir daí que surgiu esse símbolo. E então, quando ele se converteu ao cristianismo, superficialmente, por que superficialmente? Porque ele se converteu, mas quis colocar as suas práticas, as suas regras. Ele era pagão, ele adorava o sol. E então, como ele adorava o sol, o dia de domingo, né, o dia de culto ao Deus Sol, ele foi e transferiu. Né, ele chamou os bispos da época e disse, tudo bem, eu me converti, agora nós somos irmãos na fé, porém vocês vão cultuar no domingo e não no sábado. Já existia adoradores do domingo, mas não de uma forma universal. Então nós vamos agora ser cristãos, irmãos na fé, porém nós vamos colocar essas práticas. E aí foi a adoração a Deus no dia de domingo. E adoração a santos, a imagens, né? E assim foram oração pelos mortos, tudo isso foi colocado na história. Não foi nada bíblico e não é bíblico, é coisa pagã. Se você for para a história, se você for no seu livro, no seu estudo, no seu guia de estudo, ouvindo a voz de Deus, lá no apêndice 3, no finalzinho, você vai ver com datas específicas, marcando tudo que aconteceu e a data certinho por quem foi, tá bom? Agora vamos aqui para a pergunta de número 8. Quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Nós vimos quem foi que instituiu a observância do domingo, ok? E
a data certinha quando isso ocorreu e como foi que ocorreu. E do sábado, lembra? Só para refrescar sua memória, vamos para Gênesis 2, de 1 a 3. Aqui é só para refrescar a memória, você que você sabe, você é inteligente. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ok? E Êxodo, se você quiser ler, você vai ler Êxodo 20, capítulo 20, né? É isso? Do 8 até o 11. Você vai ver lá, dentro dos mandamentos, dos 10 mandamentos, o 4º mandamento, o sábado. Quem foi que instituiu? Foi Deus. Não foi o homem, foi Deus. Então, como nos compete obedecer quem? A Deus, tá bom? Então aqui, quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Foram os judeus no Monte Sinai? Não. Foram os romanos na Palestina? Também não. Ou foi Deus na criação? Deus na criação, ok? Vamos para a última pergunta, a pergunta de número 9. Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Vamos para Atos, capítulo 5, versículo 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Quem é que deve ter prioridade na nossa adoração? Vamos ver se você sabe quem é. 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Está ouvindo, irmãos? De todas as denominações. Está faltando alguma coisa aí? Está faltando. Ah, mas Paulo disse que a lei foi cravada na cruz. Ei, hipócrita. Tem que te chamar de hipócrita ou ignorante. Uma coisa ou outra. A lei que foi cravada na cruz lá. Essa lei aí está se referindo às leis cerimoniais que teve seu fim em Cristo. Cuidado, viu? Beleza? Agora vamos aqui, Tito 1,14. Tito, depois de Tessalonicense, depois de Timóteo. Isso, depois de Timóteo. Nós vamos ter Tito. É bem pequenininho, mas está por aqui. Ninguém tirou não, viu? 1,14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então aqui você viu claramente que quem deve ter prioridade em nossa obediência? Antes importa obedecer a Deus, não se importem com mandamentos de homens desviados da verdade. Jesus é o centro de nossa adoração e serviço. Separou o sábado como dia especial de relacionamento com Ele. Ser fiel na observância do sábado é demonstrar amor a Jesus, ok? Veja o apêndice desse estudo, apêndice 3, página 3 e 4, e você vai ter melhores informações. Recapitulação. A palavra domingo não aparece na Bíblia, e sim primeiro dia da semana. Constantino trouxe domingo, dia do sol, do paganismo, e permanece até os dias de hoje. Os pagãos adoravam o sol no primeiro dia da semana. O decreto de Constantino data de 7 de março de 321 depois de Cristo. Ok? Compromisso de fé. Creio que não existe base bíblica para a observância do domingo. Rejeito o domingo como dia do Senhor, porque é uma imposição humana. Confirmo o sábado como verdadeiro dia de adoração a Deus em minha vida. Se você crê, diga amém. Se você não crê, misericórdia. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Criador e Soberano, te agradecemos por mais um estudo. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra, ela abre a nossa mente e os nossos corações. Porque ela tem, Senhor Deus, a capacidade de nos instruir e de nos aproximar mais de Ti. Que possamos verdadeiramente colocar em prática o que foi estudado aqui, Senhor. Por favor, ainda que aos nossos olhos e ao nosso próprio ego não seja bom, porque por questões financeiras, seja lá qual for o motivo, que possamos, Senhor Deus, resistir a todo e qualquer obstáculo e que possamos verdadeiramente Te adorar no Teu santo dia. E não só no sábado, mas todos os dias da semana, mas que possamos separar um dia especial, assim como o Senhor designou. E esse dia é o 7º, não é o domingo. Por isso, nós Te pedimos que nos dê sabedoria e força, determinação e perseverança para Te obedecer em vez de obedecer aos homens.
Por favor, esteja conosco, abençoa cada um que está participando desse estudo. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.